Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Eu quero falar hoje sobre a espiritualidade do altar. Gênesis capítulo 35. Eu quero ler o versículo 3, inicialmente. Se você achou, coloque-se em pé para a leitura desse texto. Gênesis 35, a partir do versículo, ou melhor, apenas o versículo 3 inicialmente. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos amou. E que amor maravilhoso, que amor gracioso, que mudou a nossa história. E por este amor nós vivemos e temos sido sustentados. Muito obrigado. Pedimos, meu Deus, que Tua graça nos alcance um pouco mais, agora através da Tua palavra. Que, meu Deus, Teu Espírito fale, Pai. Fale, Senhor, aos nossos corações. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podem assentar-se, por favor. É muito interessante essa atitude, essa postura do povo de Deus no Antigo Testamento de levantar altares. Há uma razão especial para isso? Sim. Os altares no Velho Testamento eram símbolos de pactos, de aliança, que eram feitas entre o homem ou o povo e Deus. Os altares também eram levantados não só para marcar uma aliança, mas também como uma forma de sacrifício a Deus. Nos cultos, no momento de adoração. Mas os altares também eram levantados com o objetivo de serem um instrumento de oferta. Algo que se queria presentear a Deus, dedicar a Deus. Então um altar era levantado. Nós sabemos que em nossos dias os altares não são palpáveis, não são tangíveis. Os altares, eles são imateriais. Os altares são erigidos, são levantados dentro do coração de todo aquele que invoca ao nome do Senhor, que o conhece, que tem comunhão com Ele, que anda com Ele. O altar no coração é fundamental a essa vida de relacionamento com Deus. Isso é interessante, quer dizer, os altares no Velho Testamento eram tangíveis e na Nova Aliança eles não são tangíveis, eles são imateriais. Isso é refletido no livro, na carta aos Hebreus, quando o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 1, diz que essas figuras, essas coisas que aconteciam no Velho Testamento em relação ao Novo, essas coisas o autor aos Hebreus chama de sombra dos bens futuros. Muita coisa que acontecia no Velho Testamento, na verdade eram figuras, apontavam para questões relacionadas à vida cristã, à vida das pessoas que conhecessem a Deus e com Ele tivessem comunhão. Então, existem vários acontecimentos no Velho Testamento que apontam para questões que dizem respeito à nossa vida cristã diária e ao nosso relacionamento com Deus. Agora, irmãos, os dias modernos são tão exigentes, não é verdade? Há tanta pressão sobre os seres humanos modernos, há tantas ocupações, há tantas responsabilidades, que às vezes nos falta tempo. Tem pessoas que precisam ir ao médico, marcar consultas e não têm tido tempo para isso. Resolver questões de casa e não encontram tempo devido à grande demanda
que é colocada sobre os seus ombros. O homem moderno é, de fato, um escravo de muitas atividades. Me parece que a vida de outrora, a vida do passado, era menos estressante, estafante, havia menos cobrança, havia menos pressão, as pessoas tinham mais tempo. As famílias se reuniam, por exemplo, para ralar milho para fazer pamonha. Ficava aquela roda. Quem já fez isso aqui? Levantando. É isso aí. Então juntava ali do menor ao maior, e ali eles ficavam conversando enquanto ralavam milho para fazer. Hoje você vai ao supermercado, tem lá, pamonha instantânea. Você põe água, joga o pó lá dentro e faz pamonha. Horrível! Essa coisa do instantâneo, essa coisa do micro-ondas, essa coisa dos segundos que são necessários para se fazer alguma coisa. E alguém estava falando para mim que hoje você faz cuscuz no micro-ondas. E diz que fica igualzinho. Eu não sei. E nem quero testar. Prefiro do jeito tradicional. Mas, enfim, disseram que é muito bom e é igualzinho. Mas essa coisa da rapidez, da necessidade de que as coisas aconteçam numa velocidade, isso ganhou o coração de todo mundo. E nessa correria, Deus pode ser facilmente negligenciado. Nessa correria, Deus pode facilmente ser esquecido. Essa correria que nós, muitas vezes, nos encontramos. Ora que nessa correria há crentes que sequer têm mais tempo de vir à casa do Senhor. Isso pode passar desapercebido para muita gente. Mas isso é um dado preocupante. Deus pode estar sendo abolido de uma maneira muito fácil e tranquila da vida de muita gente. Deus pode estar se tornando um ser periférico, um ser que não está no cerne, no centro da vida de muita gente. Torna-se um Deus irrelevante. E me parece que erguer altares parece indicar alguns gestos simbólicos e tangíveis que apontam para a realidade de Deus e a realidade do relacionamento do homem com Deus. Se não vejamos na vida de Jacó, vamos pensar um pouco sobre isso. Esse episódio de Jacó, do capítulo 35, nos ensina, em primeiro lugar, que construir altares é um ato de obediência. Porque no versículo 1, é Deus quem se revela a Jacó e ordena a ele que levante-se, vá a Betel e habite ali e faça ali em Betel um altar ao Deus que lhe aparecera. Veja que essa história de edificar altares, mesmo que sejam no coração, não é uma ideia da religião, não é uma ideia de uma filosofia, de uma metodologia. Não, essa questão de edificar altares no coração é da vontade de Deus, é de iniciativa de Deus, é ordem de Deus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver a quantas anda o altar a Deus no nosso coração. E se é que há altar. Deus ordenou a Jacó, e Jacó assim obedeceu. E vemos no Velho Testamento Noé levantando o altar, Abraão levantando o altar, Isaac levantando o altar, e agora Jacó, sob a ordem de Deus. Deus deseja, Deus quer,
Deus ordena que tenhamos altares para o seu louvor em nossos corações, altares que sejam erigidos como obediência à sua ordem, mas altares que efetivamente funcionem, que haja sacrifício, que haja oferta, que haja pactos de fidelidade a Deus da nossa parte, em nosso coração a cada dia. Agora, os altares exigem tempo. Obriga-nos a parar, a interromper as atividades. Os altares nos obrigam a dar atenção a Deus. Levam tempo, exigem tempo, necessitam de tempo. Mas nós somos muito ocupados. Nós temos muita coisa para fazer. A nossa agenda está sempre muito cheia. Nós estamos ocupados demais para orar. Ocupados demais para ler, e não só ler, meditar. Porque ao meditar nós retemos o que lemos. Ao meditar, nosso espírito recebe essa porção, essa injeção de força e de poder que vem da palavra de Deus. Mas nós não temos tempo mais. É tanta coisa para fazer. Isso tem levado muitos cristãos, irmãos, a viverem um cristianismo secularizado. A gente tem que tomar cuidado com isso. É vontade de Deus que erijamos altares no coração e que efetivamente o usemos. Mas não só altares, eles exigem tempo, mas também são atos públicos. Em geral, os altares eram construções ao ar livre, para todo mundo ver. Todos podiam ver. Aquele que levantou o altar, efetivamente o altar, a oferta que estava sendo entregue ao Senhor no altar, o sacrifício que estava sendo feito no altar, o pacto, a aliança com Deus que estava sendo feita ali, através daquele ato no altar. É preciso que as pessoas vejam que a nossa vida é vivida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É preciso que as pessoas saibam que somos crentes. E começa, irmãos, com carregar a Bíblia, andar com a Bíblia. Porque celular contém a Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia é isso aqui, a Bíblia é isso aqui. O celular contém um monte de coisas, e dentre esse monte de coisas, a Bíblia. E além de ser uma grande tentação, né? Como ela abre o celular e aí alguma coisa ela faz pim! E aí ele vai para o capítulo e versículo do WhatsApp. Ou para ver quantas curtidas há no Facebook. E eu tenho tudo isso. Mas a minha Bíblia é lida aqui. E ao andar com a Bíblia, eu me identifico como um servo de Deus. Mas não só isso. É levantar altares e proporcionar situações que as pessoas vejam e testemunhem que nós temos uma vida com Deus. Eu acho lindo quando Mateus tem um encontro revolucionário com Jesus. Ele convida todos os amigos, familiares à sua casa. Ele dá um banquete, ele convida Jesus. E certamente os demais discípulos foram. E ele dá aquele banquete, porque o objetivo é testemunhar para todos que agora aquele publicano, outrora ladrão, outrora com uma vida corrompida, havia conhecido a Jesus, sua vida havia sido transformada e agora Mateus tinha a oportunidade de testemunhar para todas as pessoas que agora ele tinha uma vida com Deus. As pessoas podiam ver que agora ele prezava por uma vida espiritual, por uma vida que envolve as coisas de Deus. E é muito triste que os crentes têm perdido isso, irmãos. O prazer de convidar pessoas à casa do Senhor, o prazer de convidar pessoas para eventos, o prazer de trazer a chave da casa, dizendo
todos da minha casa vieram à casa do Senhor hoje. Tem alguém aqui que a família toda, pensando na sua casa, está presente aqui? Tem alguém? Que bênção! Vocês são privilegiados, Deus abençoe. E a chave da casa está trancada, porque todos estão na casa de Deus. Que bênção! Que coisa maravilhosa! Altares também trazem um ônus financeiro. Que em toda a Bíblia, adoração implica em envolvimento financeiro. É interessante isso aqui. E antes da lei, Caim levantou um altar e veio sacrificar ao Senhor. Aquilo custou alguma coisa a ele. Abel levantou um altar e veio sacrificar. Abraão levantou o altar e veio sacrificar. E assim por diante. O culto judaico não, de maneira alguma, negligenciava este componente. E cultuar a Deus também é dar, não só de si, mas dar do que se tem. Eu não gosto de vir a um culto de mãos vazias. E eu faço questão de trazer o meu envelope de dízimo e depositar, colocar na bandeira. Faço questão de trazer minha promessa da fé e colocar ali. Eu faço questão disso, é um privilégio para mim. É um privilégio que Deus me dá. Deus tem me dado. Isso também é culto. E é por isso que, não poucas vezes, já disse aqui, vamos continuar louvando a Deus através dos nossos dízimos e da nossa promessa da fé. Porque culto envolve também essa questão. Êxodo 34, verso 20. Êxodo 23, versículo 15. Falam dessa questão das pessoas trazendo ofertas, dízimos, até ao altar do Senhor. O Salmo 96, verso 8, por exemplo, é um dos salmos que fala dessa convocação para que as pessoas tragam ofertas à casa do Senhor, como forma de louvor a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, é Novo Testamento, e vemos que essa questão de ofertar também era prática, ativa nos cultos da primeira comunidade cristã lá no primeiro século. Se você pensa que é possível agradar a Deus sem dar, sem ofertar, você precisa ler melhor as Escrituras. E para ser justo, eu sei que há lugares que se dizem igrejas de Jesus e não são, porque vendem a bênção, vendem o milagre, É isso aí, a fé. Isso não é de Jesus, irmão. Fé não se compra, fé não se paga. Fé é dádiva de Deus e a bênção é dádiva de Deus. Agora, como gratidão, nós trazemos nossos dízimos. Como gratidão, nós ofertamos ao Senhor. Nós temos alegria de dizer que o Senhor é o nosso Deus e não o dinheiro é o nosso Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, nos ensinou Jesus, ali estará o vosso coração. O dinheiro revela o coração. E, irmãos, uma fé que não custa nada, não vale nada. Então, erigir altares tem um custo. E pensando, inclusive, no custo existencial, as renúncias que fazemos para que Deus seja primeiro na nossa vida. E se você acha que eu não estou falando de bênção, você está redondamente enganado. Pois ao falar disso, de entrega, eu estou falando de bênção sim. É uma bênção participar da obra de Deus, da expansão do reino de Deus. E é uma bênção trazer à casa do Senhor dízimos e ofertas e dizer: obrigado, o Senhor tem me dado. E por isso, do que o Senhor tem me dado, eu dou. Segundo lugar, esse texto envolvendo Jacó me ensina que construir altares não só é um ato de obediência, mas também é um ato de compromisso.
verso 2 do capítulo 35 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Isso aqui é interessante, porque é a atitude do chefe do lar, que decide construir um altar para obedecer a Deus, mas ele também fala para a sua família. Que a sua família tenha atos de santificação, que a sua família rejeite, repudie os deuses estranhos, que a sua família ponha o seu coração no único Deus vivo, no único Deus verdadeiro. E aquelas culturas, irmãos, eram culturas politeístas. Nós vemos, por exemplo, Raquel com os ídolos de seu pai. Eram culturas politeístas, mas aqui Jacó dá um brado, dizendo que só há um único Deus que é digno de ser adorado, servido e honrado. E aqui a palavra para nós, maridos, pais, homens. É nossa responsabilidade chamar a atenção dos membros da nossa família para Deus, como sendo o único digno de adoração e de serviço. Nós temos que estar sempre chamando os nossos a essa consciência. E começa na nossa casa. Na nossa casa não entra bebida alcoólica. É a nossa casa. E na nossa casa existem músicas que não se tocam. É a nossa casa. Bem, no dia que você tiver a sua casa, então você faz na sua casa o que você quiser. Mas aqui, essa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é inegociável. Ao construir o altar ao Senhor, Jacó centraliza e orienta a espiritualidade de sua família e dos seus agregados. Lancem fora os deuses estranhos. Ele estabeleceu a centralidade da adoração e norteou a sua vida e a vida da sua casa. Às vezes nós vamos abrindo precedentes, irmãos. E há um grande poder nas pequenas coisas que não prestam. Quem já foi aqui lá nas cataratas do Iguaçu? Quem já foi? Olha uma turma aí. E dependendo, você vai ali, você para ali, e aquela força das águas batendo lá embaixo, aquela cachoeira, coisa linda, e ela libera pequenas gotículas. Aquela névoazinha, e você nem percebe, aquele negócio vai grudando na sua roupa. E daqui a pouco a roupa está toda molhada. Pequenas coisas que não prestam são quase sempre imperceptíveis. Mas são elas que destroem a nossa vida espiritual, que destroem a vida espiritual da nossa família. Em nome de Jesus, o altar ao Senhor dentro da nossa casa tem que ser prioridade, em nome de Jesus. Atitudes simples e diretas podem demonstrar quem é que está no centro da nossa casa. Então, frequentemente lembre aos membros da sua família, quem é o dono daquela casa é o Senhor. Cante louvores, ore a Deus. Fale dos feitos do Senhor, leia a palavra, cite a palavra, converse sobre a palavra, para que a família entenda quem é o Deus verdadeiro. Terceiro lugar, construir altares é também um ato de gratidão. Olha o versículo 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão.
O altar foi construído como um memorial. Mais do que isso, foi construído como um objeto de adoração e de gratidão a Deus. Era como se aquele altar marcasse algo que Deus havia feito em sua vida e tivesse sido levantado para marcar aquilo. E Jacó dizer: muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor realizou na minha história. Existe uma nítida relação, irmãos, entre altar e gratidão a Deus. Eu li uma vez que gratidão é o amor contemplando o passado. Eu acredito que levantar um altar, irmãos, é fruto da contemplação de um passado, do que Deus já fez, do que Deus vem fazendo, do que Deus tem feito na nossa vida. E via de regra, irmãos, a maioria de nós é muito ingrata. Via de regra, nós reclamamos de barriga cheia. Via de regra, nós nos esquecemos dos feitos de Deus. É preciso que levantemos altares, irmãos, ao Senhor. Sabe? Quando esse homem levanta esse altar, 20 anos haviam se passado. 20 anos. E ele levanta o altar. Ele não esquece dos feitos de Deus. Ele não esquece do que Deus já realizou. Bem, o seu pai havia erguido o altar. Seu avô havia erguido o altar. Para celebrar e para lembrar os feitos de Deus. Há altares que eu chamo de altares rápidos que a gente pode levantar na casa da gente. É chegar com as compras do mercado, colocar aquelas sacolas em cima da mesa, que a gente visualiza, e a gente diz assim: olha quanta coisa, isso tudo veio das mãos de Deus. Vamos agradecer por isso. Eis um altar ali levantado. Vamos agradecer, é fidelidade de Deus. Sobretudo, irmãos, quando os filhos são pequenos, desde cedo, mês a mês, eles vão vendo aquele altar ser levantado na mesa da cozinha. E que a gente pode dizer, sabe por que temos uma mesa farta? É porque Deus tem nos suprido, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado, e por isso nós temos tido. São as memórias celebradas e os memoriais que são construídos. Eu falei aqui semanas atrás daquele pastor que quase morreu afogado e foi salvo por um pescador que lançou uma linha de pesca grossa, de pegar peixe grande. Lançou aquela linha e havia um anzol na ponta, ele passa aquela linha com o anzol e prende, e o pescador vai puxando, ele consegue se salvar e pede ao pescador aquele anzol enorme e manda fazer daquele anzol um símbolo. Coloca sobre uma base de madeira aquele anzol e coloca no seu escritório. E toda vez que alguém chegava e dizia: esse anzol aí, você é pescador? Você gosta de pescaria? Eu não sei nem para onde vai pescaria, meu amigo. Esse anzol aí é um símbolo do livramento de Deus na minha vida. Toda vez que eu olho para esse anzol, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. E eu dizia naquela ocasião que nós devemos, irmãos, ter memórias e memoriais. Temos que ter objetos, símbolos que nos lembrem, porque nós esquecemos fácil demais, nos esquecemos rapidamente do que Deus fez. É impressionante. Esses memoriais têm que estar nos visitando. Sempre que passarmos por eles, olhamos e dizemos: aquilo Deus fez, é obra de Deus, é feito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante altares e agradeça. Se você estiver muito amargurado, comece a lembrar do que Deus já fez. Salmos 13, versículo 6. Eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Lembre-se do que Deus fez. Quarto e último lugar, construir altares
é também um ato de renovação. Versículo 9 e versículo 10, a palavra de Deus diz: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. O que Deus está fazendo aqui? Deus está renovando para com Jacó as palavras que ele já havia dito a ele. Deus estava reiterando aquilo que já tinha feito em sua vida, estava reiterando, relembrando, reforçando. Isso me fez muito lembrar da passagem com Abraão, que chega numa determinada região e ele está abatido porque seu sobrinho Ló foi levado cativo e toda aquela situação de desagregação familiar. E ele está ali, ele dentro da tenda, e Deus o chama: sai da tenda. E Abraão sai da tenda e ele diz: conta as estrelas, se é que podes contar. Pois como as estrelas no céu e os grãos de areia da terra será a tua descendência. Anos haviam passado desde que Deus havia se revelado a Abraão e dito a ele: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquela região, anos depois, Deus se revela a Abraão mais uma vez para lembrá-lo da promessa que fez. Não esqueça. Altares construídos no nosso coração também são atos de renovação. Nós lembramos das promessas de Deus, nós lembramos do que ouvimos em pregações, do que ouvimos lendo a Escritura Sagrada, de promessas. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Como é que as mensagens surgem? Eu digo aos alunos no seminário, antes de ler a Bíblia homileticamente, para pregar, leia a Bíblia devocionalmente, alimente o seu espírito, leia a palavra de Deus para alimentar a sua alma. E é impressionante, conforme a gente vai lendo, os textos vão saltando, as ideias vão surgindo, Deus vai se revelando, e é assim. Quando você levanta um altar no seu coração, traga para esse altar as promessas que Deus já te fez, os versículos que fortalecem a sua alma no meio da angústia. Renove a sua fé, renove o seu bom ânimo, reafirme a sua fé, reafirme a sua confiança no Deus que você tem. Porque se a gente não faz isso, a gente desanima. Sara desanimada. E quando vem aqueles 3 homens falar com eles, ela se esconde atrás da porta e começa a dar risada. Que nada, que eu vou conceber coisa nenhuma, estéril, avançado de idade. O homem também já avançado de idade. Isso é a cabeça de Sara. E o anjo diz para ela assim: você está rindo, né? Você está rindo, né? Uhum. Pois o nome dessa criança vai ser riso, tá? O nome dessa criança vai ser gargalhada, tá? O nome dessa criança vai ser risada, tá bom? É exatamente o nome do garoto, né? Não é risada, mas é Isaac. Riso. Naquele momento, a promessa é reiterada. Naquele momento, a promessa é lembrada. Ei, presta atenção, não esqueça. Não esqueça do que Deus lhe diz, não, viu? Não esqueça do que Deus promete, não, viu? A gente tem que lutar contra isso, contra o esquecimento das promessas, da palavra de Deus. Temos que lutar.
Temos que trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Renove a sua fé, meu irmão. Renove a sua esperança, minha irmã. Renove a sua confiança, meu irmão. Porque as promessas que Deus faz, Deus cumpre, amém ou não? Renove o seu ânimo, renove a sua fé. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isso tudo se faz quando nós paramos. Sabe aquela coisa de pisar, puxar o freio de mão da existência e parar tudo para levantar um altar? Parar tudo para ter um tempo com qualidade na presença de Deus. Parar tudo para meditar, não é só ler, meditar na palavra de Deus. Isso é levantar altares. É uma forma de trazer Deus para o centro e realinhar as prioridades da nossa vida. E eis que Deus disse aos presentes no culto, aos que estavam assistindo pela internet, o culto da primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar: levanta-te, faze um altar ao Deus que te apareceu. Que haja altares levantados no coração nessa noite, em nome de Jesus. Esse tempo, irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. Não perca de vista ao Senhor, em nome de Jesus. O pastor, os pastores, os líderes na igreja, não, eles não são importantes quando comparados à necessidade de levantar um altar diante do Senhor, de ter um altar em ordem na presença do Senhor. A vida com Deus ganha uma outra dimensão quando altares são levantados no coração. Você podia orar comigo agora em nome de Jesus. Tem coisas que têm acontecido porque o altar no coração está quebrado, viu? Há coisas que têm ocorrido porque altares estão em ruínas, viu? Em nome de Jesus, conserte o altar da sua vida, mas conserte de verdade. Não deixe-o em ruínas. Há outros que já não há mais altar. Já não há mais altar. Há outros cujo coração tem um altar. Mas o que falta é oferta, sacrifício, aliança com Deus. Falta isso nesse altar. Eu não sei se tem alguém aqui hoje à noite que sente a necessidade de colocar algo no altar. Seja uma dificuldade, seja uma tribulação, mas seja um dom, uma habilidade, um potencial. E gente que está frio na sua fé. Quem sabe essa noite é noite de pedir a Deus para acender a chama do seu altar. Porque você quer sacrificar, porque você quer ofertar, porque você quer fazer uma aliança, um pacto com Deus. Se tem alguém assim, eu vou pedir a você que saia do seu lugar agora. Se você não vem, fique de cabeça baixa, feche os seus olhos. Mas se você foi tocado por Deus, não fique aí onde você está. As pessoas estão chegando. Deus sabe da situação de cada um. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Pode chegar. Não fique no corredor, não. Venha para frente. Chegue no altar. Põe a sua vida no altar. Põe essa luta no altar. Põe esse potencial no altar.
Ponha seus recursos no altar. Ponha sua família no altar. Ponha essa decisão no altar. Põe teu coração no altar. Pode chegar em nome de Jesus. Tem muita gente aqui, mas ainda há lugar para você aqui, no altar do Senhor. Esses dias difíceis, de mornidão na vida de alguns, de frieza na vida de outros, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de colocar a vida no altar de Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Por favor, não converse agora não. Nós estamos num momento muito importante. Um momento muito sério. Há uma luta espiritual aqui. Não é brincadeira. Se você precisa de Deus, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma intervenção, então esse momento é para você. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, ponha sua vida no altar, ponha tudo no altar. Eu estou fazendo entregas no altar de Deus hoje à noite. Pode ter certeza disso. Isso é muito sério. E Deus pesou no meu coração a semana toda por essa palavra, porque eu sei que ela era para você e para mim. Então deixe o seu lugar. Glória a Deus, as pessoas estão chegando. É uma guerra espiritual. É uma guerra, uma batalha na mente. Mas deixe Deus vencer, por favor. Deixe Deus prevalecer. Deus não mandou levantar um altar. Então venha, obedeça, faça o que Deus mandou você fazer. Não brigue com Deus porque você perde. Você vai continuar perdendo. Mas viver com Deus é ser derrotado por Ele para vencer. A gente só vence quando é derrotado. É a única situação em que o derrotado vence. É quando é derrotado por esse Deus amoroso e misericordioso. Há mais alguém, saia do seu lugar em nome de Jesus. Acerte as contas com Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Não importa a sua idade, sua condição, venha. Venha, acerte as contas com Deus, por favor. Acerte as contas com Deus. Pare de lutar. Em nome de Jesus. Permaneça aí. Permaneça em atitude de oração. Meu Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, apesar da fragilidade do pregador. Obrigado porque o Senhor se revela, apesar das nossas limitações. Meu Deus, há irmãos meus comigo aqui agora à frente. Entregas estão sendo feitas, ofertas estão sendo dadas. Sacrifícios estão sendo feitos, altares estão sendo levantados, outros estão sendo consertados. Meu Deus, como é sério isso que estamos fazendo aqui. Que peso isso tem. Mas, meu Deus, que bênção é acertar a vida com o Senhor. Oh, meu Deus, abençoa teus filhos. Esse passo de fé deles, deixarem os seus lugares. Eu sei que isso não é fácil, meu Deus. Eu sei que há lutas internas sendo travadas agora. Mas ao virem à frente, eles estão dizendo que o Senhor venceu. Eles estão dizendo que o Senhor sobrepujou todo o orgulho, toda a dureza de coração. O Senhor prevaleceu sobre toda a mornidão ou até sobre a frieza espiritual.
o Senhor prevaleceu. Ó Deus, que nesse altar a oferta, o sacrifício, a aliança sejam aceitas por Ti. Que o Senhor receba como cheiro suave, mesmo as debilidades, mesmo as dificuldades e limites que temos, mas também o melhor que somos, o melhor que temos. Ó Deus, mesmo imperfeitos, nós colocamos no Teu altar. Há respostas, meu Deus, que esperamos. Há ações do Senhor na nossa vida que almejamos. E nesta noite nós firmamos aqui um pacto contigo, que no que está em nós não deixaremos de obedecer, não deixaremos de nos lembrar, não deixaremos de agradecer, não deixaremos de renovar a nossa fé nas promessas do Senhor. Que o Senhor tome cada um em Tuas mãos e que o poder do alto revista cada um destes irmãos e irmãs. Eu peço, Senhor, para a Tua glória e em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Voltem para os seus lugares.